Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Bom domingo para vocês. A gente está aí acompanhando essa questão do orçamento impositivo, né? Aquela disputa pelos 30 bilhões, se o governo vai ficar com 15, o legislativo com 15, ou se o legislativo vai abrir mão dos 30 bilhões, porque a gente sabe que eles já falaram que debater com o Congresso ali da Ibope, então eles estão preocupados em perder credibilidade. Vocês sabem que há sim uma grande preocupação com as manifestações do dia 15, porque mais do que a gente até achou, parece que eles perceberam a grande força desse movimento do dia 15 e estão ali já, ao que tudo indica, pelo que a gente falou no vídeo de ontem, né? Eu mostrei para vocês o vídeo de ontem. Se você não assistiu, assista, tá? Ali eu explico muito bem que já tá parece que tendo ali um recuo, né? Mas é claro que o legislativo não vai admitir que recuou, porque aí estaria dando força para o movimento ali das ruas, o movimento que está organizando as manifestações dia 15, tá? Mas aí, pessoal, quero fazer um alerta nesse vídeo aqui para vocês, porque já há uma reação a uma possível derrota dessa ideia dos 30 bilhões do orçamento positivo. Ali, o pessoal lá do Legislativo já está bolando ali uma espécie de contra-ataque, uma espécie de vingancinha, uma vingancinha ali para poder dizer que estão insatisfeitos, porque, segundo eles, o ministro Paulo Guedes tinha combinado, né, que essa questão do orçamento impositivo ia ficar 15 bilhões para 15 bilhões para o governo e tal, e aí não cumpriu o combinado. Agora já tem esse movimento dia 15, então eles estão chateadinhos e estão dizendo que estão organizando já uma vingancinha ou um contra-ataque. E essa vingancinha, esse contra-ataque, claro que recebe o nome de as pautas bomba, né? Então, assim, se não for liberar os 30 bilhões, então a gente vai meter um monte de pauta bomba aí para não só atrapalhar o governo, mas tentar queimar o filme do governo, tá? E já tem gente falando aí, o governo agora tá arrumando essa encrenca aí com o legislativo e vai correr o risco de ficar tendo que decidir um monte de medida impopular, que isso pode atrapalhar o governo. E aí o que tá para ser colocado aí, tá sendo bolado para a primeira pauta bomba, é a medida provisória 919, tá? Que garante um aumento real do salário mínimo até 2023, tá? E aí, o que fizeram, né? Teve essa decisão, né? A medida provisória emitida pelo governo, só que aí o pessoal começou a meter um monte de emenda nessa medida provisória que aumenta o salário mínimo, fazendo com que esse aumento fosse maior ainda. E esse aumento maior, ele pode gerar alguns problemas para o caixa do governo, uma vez que o governo teria uma obrigação ali de pagamento de salário muito maior, tá? Existe um projeto, por exemplo, que quer que, além de ter esse aumento do salário mínimo, que ele tenha também uma correção dentro da expectativa de inflação anual que está na LDO, né, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, acrescido também da taxa de crescimento do PIB per capita, do Produto Interno Bruto, que é apurado pelo IBGE, tá? Então, existe esse projeto aí com essa emenda, e aí também, além disso, né, tem outras ideias, né, para essas pautas bombas, para tentar fazer uma vingança ou atrapalhar o governo. Também tem um outro projeto que faz uma emenda, a SMP 919, propondo que essa valorização já aconteça com correção já em 2020, tá? O Ministério da Economia fica preocupado com isso, porque, por um lado, né, é claro, você vai ter um gasto maior, tá? Então, o que acontece? Existe uma preocupação da parte do governo que já está, obviamente, com dificuldade aí de ter orçamento para arcar com as suas obrigações. Agora, se tivesse realmente todas essas correções, o negócio ia ficar um pouco mais delicado. Por quê? O Ministério da Economia diz que se aumenta o salário mínimo com a taxa de desemprego que tem hoje, poderá ter uma dificuldade de gerar novas vagas de emprego, uma vez que os contratantes, os empresários, teriam que pagar mais esse salário mínimo, e isso poderia atrapalhar ou desencorajar os empresários de contratar mais pessoas e o desemprego continuar
caindo, uma vez que eu já noticiei para vocês e vou colocar aqui embaixo mais uma vez as notícias mostrando que o desemprego caiu e a informalidade, que estava sendo muito acusada ali pela oposição, o desemprego caiu, mas está sendo considerado trabalho informal. Não, a informalidade agora está caindo também, mas o Ministério da Economia está dizendo que esse aumento pode atrapalhar essa queda do desemprego, uma vez que o patrão, lógico, ia ter dificuldade de pagar mais, né? Além disso, isso poderia gerar um aumento da informalidade, e a informalidade ela é menos produtiva, né? Então ia gerar-se uma diferença entre as regiões também. Então é algo que geraria sim um problema ali e uma preocupação, tá? Então, galera, a grande questão é o seguinte, né? O governo traz esse aumento do salário mínimo, mas eles vão lá e fazem essas emendas que aumenta ainda mais o salário mínimo. E aí o que acontece? Tem uma estratégia de assassinato de reputação também, de criar um desconforto do presidente com a população. Por quê? O presidente, que já trouxe um aumento do salário mínimo, teria que vetar uma emenda que garante um salário mínimo maior, ou seja, a imagem a estratégia é que o presidente passe uma imagem de que ele não está trabalhando em favor das pessoas que são economicamente ativas, né? E essa é a grande malandragem, essa é a grande estratégia, não só aumentar a despesa do governo e fazer com que o governo fique com mais dificuldade de arcar com as suas obrigações, mas além disso, gerar uma crise de imagem no governo, que ficaria como não estando atuando em favor dos trabalhadores, tá? Então vocês vejam que é uma estratégia muito bem elaborada, é uma estratégia assim muito malandra, né? Uma estratégia muito bem arquitetada. Só que, pessoal, a gente não pode esquecer que hoje em dia as redes sociais estão aí para poder alertar sobre todas essas estratégias e maquinações, tá? O povo hoje está mais informado, né? E é claro, sabendo, obviamente, as grandes consequências dos gastos públicos. Foi por isso que a reforma da Previdência, que era um negócio que dos governos anteriores teve uma grande oposição, teve um grande apoio nesse ano passado, né? Um negócio que sempre foi uma pauta muito impopular. O povo entendeu que o aumento de gastos era um problema e o povo apoiou isso. Então, o que os setores ali tradicionais que dominam a política brasileira, o que esses setores não estão entendendo é que hoje em dia o povo está muito mais informado, tem muito mais acesso à informação e estão conscientes das graves e sérias consequências de aumento dos gastos públicos, tá? Então essa estratégia aí de ficar tentando colocar o presidente encruzilhado, colocar o governo ali contra a parede, isso não vai colar mais, ainda mais porque a gente está desnudando essa estratégia aqui muito antes que ela se concretize, tá? Então essa próxima semana que está se iniciando vai ser uma semana de muita estratégia, a gente tem que ver como é que esse negócio vai se movimentar aí, tá bom? Como é que essa estratégia vai evoluir, mas você agora já está com a sua mente ligada, tá? Você já está com a sua mente aí completamente atenta a esse detalhe, tá? Aqui foi desvendado um novo projetinho aí para tentar, como eu disse para vocês, fazer uma espécie de vingancinha ou também de realmente atrapalhar, né? E isso é claro que ia incomodar os dados de desemprego que eu trouxe para vocês aqui no vídeo de ontem, tá aqui na descrição também, porque saiu a matéria agora no dia 28 dizendo que o desemprego recuou para 11,2% e a carteira assinada cresceu no trimestre encerrado em janeiro, tá? Esses dados são do PNAD contínuo, que foram divulgados lá pelo IBGE. Então, dados extremamente positivos. E o pessoal sabe que essa área econômica está prosperando muito bem e estão tentando ali, ao mesmo tempo, gerar esse problema de orçamento e, ao mesmo tempo, tentar atrapalhar a imagem do governo como se ele não estivesse trabalhando em favor dos trabalhadores ali, tá? Então, tá desnudada essa estratégia, você precisa me ajudar a espalhar esse vídeo, porque antes que eles comecem a trazer esse projeto, essa proposta e esse argumento, a gente já está anunciando aí, tá? É claro que eles vão dizer que se aumentar o salário, o trabalhador vai consumir mais, o trabalhador consumindo mais, vende mais no comércio, aí tem mais contratações, aí vira um círculo virtuoso.
essa estratégia aí, eles estão trazendo esse argumento, mas ele não cola muito porque o governo já está trazendo um aumento do salário mínimo dentro do que pode com a medida provisória 919, tá? Então, vamos ficar atentos aí, uma vez que também a agenda para tentar desestabilizar o governo está sendo acelerada, uma vez que nesse ano de 2020 tem dois fatos relevantes. Primeiro, a mudança na presidência do Supremo Tribunal Federal, que se tudo correr bem vai passar lá para o ministro Luiz Fux, né? E o Luiz Fux tem tido ali um histórico de votos mais alinhados com o interesse da maioria da população, então isso seria uma coisa mais positiva para o governo. E além disso também tem a aposentadoria compulsória do ministro Celso de Mello, que é o decano, abrindo margem para o presidente Bolsonaro indicar o seu primeiro nome para o Supremo Tribunal Federal. Então isso pode ser que esteja fazendo com que o pessoal acelere essa agenda de tentar desestabilizar aí o governo. Mas não vai colar porque o povo está atento, o povo não é ignorante, o povo já entendeu que tinha que reduzir os gastos, por isso apoiou a reforma da Previdência, e o povo vai entender também se o governo precisar fazer esses vetos a essas emendas à MP 919, tá? Não vai colar porque o pessoal tá ligado, mas eu conto com a ajuda de vocês para espalhar esse vídeo, tá bom? Se inscreva no canal, examine todas as coisas, retenha o que é bom, clica no like, sininho das notificações, dá uma olhadinha aí para você se tornar membro do canal, vai ter acesso a conteúdo exclusivo, tá bom? Obrigado pelo apoio, me ajude a espalhar esse conteúdo, porque conhecimento é poder. Examine todas as coisas, retenha o que é bom. Um abraço, valeu!